vamos fazer a conectorização da tomada categoria 6 com o respectivo cabo UTP categoria 6. O primeiro passo é fazer a decapagem deste cabo. Vamos pegar esse lado, que ainda não está decapado, pegar o decapador. Não devemos utilizar estilete ou tesoura para fazer a decapagem, porque senão a lâmina pode cortar muito profundamente o cabo e vai atingir os condutores. Se ferirmos os condutores, pode cortar o isolamento e cortar o próprio condutor. Isso vai apresentar na frente como um mau contato, até mesmo como um fio interrompido. E teremos que refazer o trabalho. Devemos regular o decapador corretamente. Aqui eu tenho um número indicando a profundidade do corte. Na lateral eu tenho esse botão para girar aumentando ou diminuindo a profundidade do corte. Vamos colocar o cabo pelo decapador, 8 a 10 centímetros, 1 ou 2 giros. Ele vai riscar a capa do cabo e aí devemos conseguir decapar e verificamos se não houve nenhum tipo de corte nos condutores. Devemos cortar essa linha que tem nesse modelo de cabo categoria 6. Devemos também remover a cruzeta cross filler que existe aqui dentro. Devemos mexer o mínimo possível na sequência dos pares aqui do cabo. Devemos deixar sempre na sequência que saiu da capa do cabo. Devemos ver agora, esta peça tem a etiqueta com as cores a serem utilizadas dos fios pinagem A ou B. Devemos escolher pinagem A ou B conforme decidimos pela obra. Nós temos aqui em cima pinagem B e embaixo pinagem A. Vamos decidir pela pinagem B. Primeiro, então, vamos arranjar os pares de forma que eu tenho o marrom e o laranja nas extremidades, porque nesse tipo de tomada a pinagem B justamente me dá o marrom e o laranja nas extremidades. E deixamos o azul e o verde pelo centro. Depois de separarmos o laranja e o verde nas extremidades, vamos olhar a sequência, colocar laranja e marrom no lado correto e já inserimos os pares com a sequência correta. Laranja e marrom nas extremidades, azul e verde no meio. E colocamos a capa até o final. Sempre até o final, até onde não for possível mais. Separamos marrom e laranja. Após colocar os pares aqui dentro, podemos cortar um pouquinho para facilitar o destrançamento dos pares. Vamos destrançar, uma vez colocado até o fim, vamos destrançar e vemos que o marrom é colocado para este lado e o branco do marrom para lá, seguindo a indicação que está aqui na etiqueta. Marrom para o lado de cá, branco do marrom para o lado de lá. Depois fazemos o par da outra extremidade, o laranja. Destrançamos um pouquinho, só o suficiente para os pares serem posicionados. Eu não posso destrançar para dentro da capa do cabo. Uma vez colocados o branco, marrom e o branco, laranja, vamos colocar o azul e o verde. Vou começar pelo verde. Veja onde é que será o branco do verde e o verde.
Veja como está ficando ali dentro. E por fim o azul. O branco do azul deve ficar à minha esquerda. E o azul à minha direita. Devo colocar os fios até o final. Ter certeza de que todos estão bem abaixados. Repare na sequência de fios. Eu vou fazer essa checagem para ver se não errei nenhum fio. Se eu fizer a conectorização e perceber que eu errei a sequência de fios, eu tenho que começar tudo de novo. Eu não quero isto. Uma vez que os fios estão todos colocados até o fundo de cada canal, eu posso cortar o excesso de fios. Cortado o excesso de fios, vamos colocar a outra parte da tomada. Eu vou inserir até onde for possível com a mão e depois eu vou utilizar esta ferramenta que é apropriada para esse tipo de tomada. Eu vou colocar esta trava inserida neste pino. Encaixo essa parte aqui no fundo da tomada e aperto até ele fazer o cleque. Uma vez feito o cleque, retiro e a tomada está conectorizada. Eu tenho que perceber que ela foi até o fim, não sobrou nenhum espaço, ela não vai sair facilmente. Dessa forma está feita a conectorização desta tomada categoria 6A da Panduit com o respectivo cabo TP categoria 6A. Hoje vamos fazer um vídeo bem rápido sobre como decapar este cabo aqui. Este cabo é um cabo UTP da marca Panduit ou Panduit, como preferir. É um cabo categoria 6A, ele tem uma folha metálica abaixo da capa externa, mas ele não é considerado blindado. Esta folha metálica serve para diminuir a interferência entre cabos, principalmente o Allen Crosstalk, mas é uma folha toda interrompida, ela não tem continuidade. Existem vários microcortes ao longo dessa folha, então não há continuidade elétrica. Então ela serve para diminuir o Allen Crosstalk, mas não é considerado cabo blindado. Portanto, nas extremidades eu vou terminar com conectores não blindados. Então ele é parte de uma solução não blindado categoria 6A. Vamos ver como decapar corretamente esse cabo para depois conectorizado em tomadas ou patch panels. Primeiramente, iremos utilizar essa ferramenta da própria Panduit, que é uma ferramenta para decapagem de cabos. Ela tem um número aqui na frente, onde nós temos a profundidade do corte. Para cada tipo de cabo, para cada modelo, devemos regular sempre essa ferramenta para que não corte demais e acabe cortando elementos dentro do cabo que não devem ser cortados, como por exemplo os fios condutores desse cabo. Nem deixar muito pouca profundidade de maneira que não corte a capa externa do cabo. Eu já regulei previamente esta ferramenta para este tipo de cabo. Nós colocamos a extremidade do cabo pelo buraco até a profundidade desejada. Eu costumo decapar entre 8 e 10 centímetros do cabo. E aí colocamos o dedo, colocamos 1 ou 2 giros, conforme a pressão que colocamos da lâmina. Não tiramos de uma vez, apertamos para que a lâmina não raspe pelos condutores. Tiramos a ferramenta, seguramos, damos uma pequena entortadinha e deve ser o suficiente para sair a capa externa. Como esse cabo ele tem a folha metálica, mas não é considerado blindado, nós temos que tirar essa folha. Se ela não foi cortada pelo decapador, nós utilizamos o alicate de corte para dar um pequeno corte aqui na base e aí
desenrolamos essa folha. Se fosse um cabo de solução blindada, não poderíamos tirar essa folha, pois ela teria que ser crimpada na tomada, no conector, para dar a continuidade da capa, de maneira a prevenir problemas eletromagnéticos. Agora temos nesse cabo uma folha plástica. Essa folha tem que ser totalmente retirada antes da conectorização. Utilizamos também a ferramenta de corte e colocamos um corte o mais rente possível à beirada da capa. Pronto, temos agora o cabo decapado, sem a folha metálica, sem a folha plástica. Temos que tirar o elemento central, a cruzeta. Cuidado nesse momento para não cortar os fios, nem dobrar demais, nem destrançar esses fios. Seguramos a cruzeta. Pronto, tiramos totalmente a cruzeta. Vamos retomar a posição original dos 4 pares. E isso é muito importante. Um cabo de alto desempenho, desempenho em categoria 6A como esse, não pode ter os seus pares invertidos logo que saem da capa. Não posso fazer esse tipo de coisa. Tenho que deixar os 4 pares na mesma posição conforme eles saíram da capa e estão na cruzeta. Pares totalmente mantidos em seu trançamento, sem mudar a ordem ao sair da capa, sem a cruzeta, sem a folha plástica, sem aquela folha metálica que é toda interrompida, porque não é uma solução considerada blindada, embora haja uma grande proteção contra alien crosstalk. É isso, o cabo está pronto para ser conectorizado numa solução categoria 6A, que vai me garantir 10 gigabits por segundo se os outros elementos também forem categoria 6A e se as demais regras da categoria forem seguidas. Hoje vamos fazer um vídeo sobre a conectorização de um plug macho, portanto, RJ45 de categoria 6A em um cabo de par trançado também categoria 6A. E não vamos fazer isso utilizando nenhuma ferramenta impacto do tipo punch down. É possível fazer isso em campo? Sim, é possível, desde que tenhamos os produtos, os componentes e as ferramentas corretas. Vamos conectorizar esse RJ45 macho CAT6A, um cabo também categoria 6A UTP. Se corretamente realizado e colocado em um link de categoria 6A, esse link vai garantir velocidade de 10 gigabits por segundo com a montagem do plug em campo. Vamos utilizar este cabo categoria 6A da Panduit. Vamos utilizar também um plug categoria 6A RJ45 próprio para montagem em campo. A ferramenta que vamos utilizar é esta daqui, apropriada para esse tipo de conector, e um pequeno alicate de corte. Aqui está o RJ45 macho, categoria 6A, para montagem em campo, e sua tampa de proteção, que vamos deixar aqui ao lado, para depois utilizarmos quando tiver pronto o conector. Aqui está a parte de trás do conector, que vai nos auxiliar na montagem e na separação e conexão dos fios. O cabo que iremos utilizar é este cabo categoria 6A da Panduit. Ele é UTP, ou seja, não blindado, embora tenha uma folha metálica abaixo da capa que não tem continuidade elétrica. Então é considerado um cabo não blindado. Eu já fiz a decapagem desse cabo, deixei pronto para ser conectorizado com essa tomada, com esse plug RJ45. Se você quiser ver como decapar esse cabo, eu vou deixar um card aqui em cima com o link para o vídeo para você ver como é que se prepara esse cabo, como é que se decapa ele corretamente. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é pegar esses pares, o azul, marrom, laranja e verde, do jeito que sai da capa. Não posso inverter a posição desses pares antes de fazer a colocação desses fios dentro dessa tomada, dentro dessa peça que vai auxiliar a separação dos fios. Eles têm que ficar naturalmente como estão dentro do cabo, nesta posição. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar. Vocês vão ver
que essa peça tem um F e um R escritos aí na frente. F significa front ou parte frontal, o R significa rear ou parte traseira. E temos as cores dos 4 pares. O azul e marrom, para facilitar a montagem, eu vou cortar com um comprimento menor. Isso vai me facilitar a colocar esses fios dentro dessa tomada sem muito problema. Estão vendo esses dois dentinhos aqui? São uma trava. É para travar a capa do cabo depois que eu colocar o cabo aqui dentro. Eu tenho que, antes de colocar o cabo, apertar e puxar para fora. Puxar nesse sentido, para que o buraco fique bem aberto e eu consiga colocar o cabo aqui dentro. Agora sim, eu vou olhar aqui e ver que o azul e marrom é para este meu lado, o meu lado direito, no caso agora. Quando eu olhar nesse sentido, vai ser o meu lado esquerdo. Então eu vou posicionar o cabo de maneira que o azul e marrom fique para o lado também esquerdo, do mesmo lado, eu vou mostrar para vocês, do mesmo lado que está a indicação na etiquetinha da tomada. Nesse momento não importa se eu vou fazer pinagem A ou B. Se eu olhar isso agora eu vou me confundir. Eu tenho que olhar o azul e marrom à esquerda minha e laranja e verde à direita. Se é pinagem A ou B eu vou ver somente depois. Vamos começar pelos mais longos, que é o laranja e o verde. Deve entrar pelo lado correspondente da etiqueta, cada um de um lado do divisor que tem aqui dentro. Depois que o laranja e o verde estão posicionados, eu vou colocar o azul e marrom. Por isso que eu cortei em comprimento diferente, para que eu possa colocar 2 pares de cada vez. Eu tenho que tomar cuidado e verificar se cada par realmente foi em um buraco. Eles não podem pegar a mesma guia e entrar pelo mesmo buraco. Eu vou colocar também o cabo até que a capa entre totalmente pela traseira do conector. Uma vez que isso aconteceu, eu vou acionar essa trava para que ela prense o cabo aqui e ela não saia facilmente. Para isso eu vou utilizar essa ferramenta apropriada. Vou pegar o cabo, dividir 2 pares para um lado, 2 pares para o outro, deixar bem rente ao fundo da capa, a trava para cima, coloco na ferramenta, de modo que este pino aqui vá pressionar a trava. Pressiono, eu ouvir alguns cliques e agora está preso. A capa não sairá tão facilmente assim, porque é errado eu montar esse conector e a capa ficar para baixo aparecendo os fios. Agora sim eu vou olhar as cores e colocar na ordem correta. No caso, o azul é para o rear, para trás, e o marrom para frente, que é o F. Desse outro lado vai depender se eu vou fazer pinagem A ou B. Se eu for fazer pinagem B, o laranja é para trás, rear. Se for fazer pinagem A, o laranja é para frente. Então vamos fazer pinagem B. Para o azul e marrom, tanto faz ser A ou B, eu vou precisar colocar o azul para trás. Vocês vão ver que aqui dentro tem um pino no centro, de cada lado. Eu tenho que fazer a troca, se for necessário fazer a troca entre os pares, eu tenho que fazer a volta nesse pino no sentido horário. Ou seja, eu passo o azul por aqui e o marrom por ali, tá? Sentido horário. Vamos primeiro fazer a conectorização do azul. Veja o lado que é, vejo o lado que é o branco e o colorido. No caso, o branco vai para aquele lado. Então eu vou destrançar totalmente esse par. Tem que tomar cuidado de descer cada fio
pela sua ranhura correta. Agora eu vou fazer o par marrom. Vejo o lado do branco, destranço totalmente, não posso destrançar para dentro do cabo. Agora que estão montados azul e marrom, vamos montar o laranja e verde. Recordando que, como eu vou montar o B, eu vou ter que colocar o laranja para trás, então tem que usar o sentido horário. Vamos montar o par laranja, destrança totalmente ele, e agora montar o branco verde. Agora vamos verificar, antes da conectorização, se todos os fios estão do lado correto. No caso, todos os brancos estão para este lado, todos os coloridos para este lado, conforme a pinagem B que eu escolhi, todos os fios corretamente assentados. Agora o que eu vou fazer é cortar o excesso de fios bem rente ao corpo do plug. Agora vamos pegar a parte da frente do plug e a parte traseira, ambos com as travas voltadas para cima, e vamos colocar até onde der com a mão. Ferramenta aberta, colocamos o plug aqui nesse sentido, vejam bem como deve ser colocado, vejam bem, aqui ele vai assentar totalmente, segura, e com essa mão você faz a pressão para que ele encaixe totalmente. Ele vai fazer um clique e o conector está montado. Pronto para ser utilizado numa rede categoria 6A de até 10 gigabits por segundo. Antes de finalizar, vamos colocar o protetor. Pronto. Plug categoria 6A, pronto para 10 GB, está pronto com terminação em campo. Hoje a ideia é falar sobre a conectorização de uma tomada fêmea RJ45 da marca Panduit ou Panduit no estilo TG. Vamos montar uma tomada ou jack categoria 6A, usando também um cabo UTP categoria 6A da mesma marca Panduit. Este é o cabo que vamos utilizar. É um cabo categoria 6A da Panduit da linha Matrix. Eu já decapei ele em um outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima para você acessá-lo. Uma das pontas já está conectorizada com RJ45 macho categoria 6A, também assunto de um outro vídeo. Vou deixar o card aqui em cima para você também. Vamos então à conectorização dessa extremidade do cabo com a tomada categoria 6, essa tomada aqui, estilo TG. Vamos abrir. O saquinho tem um serrilhado para facilitar a abertura. Ela é composta de duas partes. A parte frontal, que é onde tem a tomada em si, o jack RJ45, e a parte traseira, que é uma peça que vai servir para separar os pares e fazer a conexão dos fios individuais. Primeira coisa, para facilitar a vida de quem vai fazer esse conector, vamos cortar o azul e o marrom menores. Isso vai facilitar a entrada desses dois fios na tomada pela parte traseira. Aqui temos
azul e marrom cortados mais curtos do que os demais. Temos a parte traseira da tomada, ela tem um buraco aqui embaixo e ela tem as conexões do outro lado. E aqui nós temos uma etiqueta mostrando as conectorizações A e B e as respectivas cores. Você vai ver a letra F e a letra R. A letra F corresponde à front, parte frontal, R é o rear, ou parte traseira. Então as cores que estão na letra F são para frente e a R são colocadas para trás. Vamos utilizar também esta ferramenta auxiliar na montagem desta tomada. Primeira coisa é usar esses dois pinos que tem aqui, eu aperto e coloco para fora. Isso aqui é uma trava. Se eu deixar ele travado, o cabo não vai conseguir entrar. Depois que eu colocar o cabo aqui, eu vou acionar essa trava para que a capa do cabo não solte. Na hora de colocar o cabo atrás dessa tomada, não devo me preocupar se vai ser pinagem A ou B. Isso eu só vou ver depois, na próxima fase. Eu tenho que me preocupar agora em deixar o azul e marrom de um lado da tomada, conforme a etiqueta, e o laranja e verde do outro lado dessa peça, conforme a etiqueta. Não devo fazer outra posição. Sempre azul e marrom deste lado, laranja e verde do outro lado. Não importa nesse momento, como eu falei, se a pinagem será A ou B. Vamos colocar o laranja e o verde, que são os maiores. Sempre devo ter o cuidado de verificar se cada par entrou corretamente pelo buraco. E agora vamos colocar o azul e marrom, que são mais curtos e, portanto, mais fácil de colocar numa segunda etapa. Uma vez colocados, azul, marrom, laranja e verde, verifico se cada um está realmente em um buraco. Coloco a capa até o final. E aí sim, vou pegar essa ferramenta. E este pininho aqui vai ser utilizado para prensar aquela parte da tomada que faz a prensa do cabo. Vamos colocar os pares abertos. Inserir na ferramenta, nessa ranhura. Vamos descer de maneira que o pino encoste. E agora vamos travar. Travamos, abrimos a ferramenta e vemos se realmente está razoavelmente firme. Reposicionamos os pares para ficar corretos. Lembrando que não devemos reposicionar os pares antes de entrar na peça, ou seja, na saída do cabo, sempre os 4 pares na mesma posição que se encontram dentro da capa do cabo. Vamos agora distribuir os fios aqui. Como a gente pode ver na etiqueta, azul e marrom desse lado, temos que ver quem é na parte frontal, quem é na parte traseira. Olhando aqui, eu posso ver que na parte frontal tem que ser o marrom, na parte traseira, que é o R, deve ser o azul. Vamos conferir. Bom, agora, como o marrom é na parte frontal, vamos distribuir, sempre atentando para que lado deve ficar o fio branco e qual deve ficar o fio colorido. Vamos para o branco-azul. Só destrançar o estritamente necessário para que seja feita a abertura do fio. Nada mais do que isso. Agora vamos para o laranja e o verde. Agora sim temos que nos concentrar. É pinagem A ou é pinagem B? Dependendo da pinagem e do lado do cabo que estamos conectando, temos que deixar esses pares na mesma posição, ou se for do outro lado do cabo, ou se for a outro tipo de pinagem, temos que inverter o laranja e o verde. Neste caso eu vou fazer pinagem B, que é semelhante
a este RJ macho que eu fiz no outro vídeo. Na pinagem B, o laranja é para trás e o verde é para frente, no F. Laranja no R, verde na na parte frontal. Então não vamos precisar trocar a posição dos pares. Se eu precisar trocar os pares, por ser pinagem A, por exemplo, eu devo trocar ao redor deste pino central de maneira horária. Assim. Mas nesse caso, não precisaremos trocar, porque é a pinagem B e desse lado do cabo não há necessidade de trocarmos. Então, vamos fazer o par verde na parte frontal, observando que lado deve ficar o fio branco, sem destrançar demais, apenas o estritamente necessário para que o fio seja colocado. E agora o laranja. Verificamos na etiqueta se não erramos nada. Na parte traseira deve ter laranja e azul, parte frontal, que é o F, marrom e verde para a pinagem B. Agora que posicionamos todos os fios bem encaixados, vamos cortar o excesso bem rente com um alicate de corte. Pronto, todos os fios cortados. Agora vamos inserir manualmente até onde conseguimos. Depois que inserirmos, colocamos a ferramenta verde, colocamos a tomada, a posição é esta. Aqui está a frente do jack, a trava do cabo está aqui na parte de cima e colocamos o movimento até ouvirmos esse estalo, está travado. Tomada feita, categoria 6A. Esse tipo de jack estilo TG está disponível também nas categorias 5E e 6, além da 6A, que é esta daqui. É pela cor desta peça traseira determinamos qual a categoria desse jack. No caso, cor azul para a categoria 6A, para combinar com a categoria 6A desse RJ45 que eu montei em outro vídeo.